Continue jejuando. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 3 de Filipenses, do versículo 10 em diante. Você que está com a Bíblia na sua mão, já que ela está na sua mão, não sei se é o seu celular, seu tablet, seu computador, mas não fique sem ter a palavra do Senhor. Se você não tem uma Bíblia, nós temos uma aqui, inclusive, adicional para te atender. Olhe para a sua Bíblia e assim, repita comigo essa oração, essa declaração. Essa é a minha Bíblia. Não, eu vou falar de novo porque você não tomou. Na minha época tinha um negócio chamado todinho, hoje está meio que em desuso. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta manhã, eu serei tocado pela poderosa semente da palavra de Deus. Eu declaro que a minha mente está cativa a Ti e o meu coração receptivo para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, no nome de Jesus. Amém. Nunca mais serei o mesmo. Glória a Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Filipenses 3:10 diz assim: para o conhecer e o poder da sua... Vou ler na minha versão. Diz assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos da Lagoinha, São Paulo, Carrão, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto, de alguma maneira, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Amém. Palavra bendita do Senhor para os nossos dias. Como que eu vou chegar ao amanhã? Como que eu vou chegar para o ano seguinte? Pastor, estamos entrando em outubro. Hoje é dia 9. O ano dá? Esse é o ano da? Mas eu não recebi a minha vitória ainda, pastor. Eu acho que o cano está entupido, está enferrujado. O trilho
talvez esteja quebrado e o trem descarrilhando não chega ao seu destino. Muitas das vezes a gente fica olhando para situações do país, situação de tanta coisa, e esquece de olhar o principal, olhar para o Senhor. Deus continua falando contigo. Deus nunca mudou. Deus continua falando conosco. Quando eu leio esse texto, e nessa manhã lendo esse texto saltou ao meu coração algumas frases. E essas frases são princípios, são pilares. Eu quero trazer para vocês alguns objetivos que muitas das vezes a gente deixa de lado. Não estou falando que não seja importante, por muitas das vezes, por tanta informação, por tanta atividade, deixamos de focar ou de priorizar semeaduras que já foram feitas, que o Espírito Santo já fez na nossa vida. Primeiro pilar que eu quero deixar aqui, quando o apóstolo Paulo fala participação em seus sofrimentos. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e quanto à participação em seus sofrimentos. Paulo falando que queria participar dos sofrimentos do Senhor. Quantas vezes nós temos o desejo de fazer as coisas do Senhor, mas não de participar da totalidade do que Deus tem para nós. E aí eu tenho uma tendência, eu costumo dizer o seguinte: é como uma corrida. É uma corrida, é de 1 quilômetro, é de 10 quilômetros, mas eu já estou na liderança, o segundo colocado está longe, já tem uns 7, 8 quilômetros que eu estou. O que normalmente acontece? Eu já começo a ficar satisfeito, confortável. E por eu ficar confortável, eu deixo de me atentar a detalhes que não são detalhes, são princípios. Só para você entender, quando eu falo princípio, Lagoinha, nós seres humanos temos que ter o princípio de respirar, amém? Se você não respirar, acontece o quê? Morre, é um princípio para sobreviver. É nesse nível de princípio que Deus coloca princípio para nós estarmos atentos. E nós muitas vezes deixamos, e no tempo pode gerar e promover exatamente morte. Princípios nesse sentido. E aí eu estou muito confortável. Eu vejo aqueles vídeos, muitas das vezes de corrida, ou de ciclismo. Ele está vendo a linha de chegada, ele já começa assim, ó. Uhul! Eu ganhei! E nessa dele comemorar anos do templo, o segundo colocado passou ele. E levou a vitória. Mas isso é no aspecto da competição. Isso é no aspecto secular. O que eu quero tirar de lição desse exemplo? Pastor, eu tenho 40 anos de conversão. Eu tenho 20 anos que eu sou da igreja. Eu sou pastor. Eu tenho 50 anos na igreja. O quão satisfeito você já está com o seu nível de intimidade com Deus e com o legado que você tem deixado aqui diante do Senhor? Ou em outras palavras, você está insatisfeito? Este é o princípio. Quando Paulo fala aqui, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, não que eu já tenha recebido tudo isso, eu continuo insatisfeito. Paulo está falando isso para nós. E muitas das vezes no nosso meio nós continuamos tranquilos, confortáveis. Eu já estou satisfeito, já é o suficiente, já estou indo na igreja, eu leio a Bíblia uma vez por semana. Essa satisfação não te leva a um confronto interno, pessoal com Deus.
eu fico olhando para esse conceito, eu coloquei aqui insatisfação. Nós precisamos estar inconformados e buscar diariamente crescer no nosso relacionamento. Romanos 12, quando ele fala, o rogo-vos, pois irmãos, Paulo também trazendo, rogo-vos, pois irmãos, é um pedido, mas com um peso de quase que de mando, de obrigatoriedade. Rogo-vos, pois irmãos, façam isso, apresente-se, aliste-se, consagre-se. Mas o apresente-se de Paulo é no aspecto, no verbo, é o mesmo verbo do sacerdote, quando ele fazia o sacrifício daquela oferta, o cordeiro. O sacerdote entregava o cordeiro, fazia a oferta. Dava para pegar o cordeiro de volta, depois que uma vez que ofertou? Dá a lagoinha. O fogo fazia o quê? Consumia, não sobrava nada, não tinha como trazer de volta. Se eu estou em Cristo, eu entreguei-me a Cristo. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim um vaso novo. Vem fazer, como nós cantamos, louvamos essa manhã, vem fazer morada. Eu não posso ter um pedaço do meu controle, eu não posso ter um pedaço da minha vida. É entrega. Foi, não volta mais. Estou salvo, estou liberto, mas eu estou liberto também de mim, porque muitas das vezes nós impedimos o Senhor de agir na nossa vida. Então eu preciso estar inconformado, eu preciso estar insatisfeito, eu preciso fazer mais, eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais. O irmão orava de manhã, à tarde e à noite, 3 vezes por dia ele orava, e ainda assim foi jogado na fornalha de fogo ardente. A vida dele não foi fácil, mas é assim. Então eu vou parar de buscar a Deus, porque quanto mais eu busco, parece que é mais guerra. Ei, o nosso alvo não é aqui, o nosso alvo não é termos 10 mansões, 10 fazendas, 50 carros. O nosso alvo é confirmar a nossa salvação publicamente, para que outros sejam salvos. Se é que você que tem confirmação e tem certeza da sua salvação, porque eu tenho. Esse é o nosso alvo, meus irmãos. Eu não estou confortável. Vivemos dias tão difíceis. Quantas pessoas tão distantes do reino de Deus, tão distantes dos princípios da palavra. Acho que a palavra, a verdade, a mensagem nesses dias é: eu sou influenciado ou eu influencio? Se eu estou conformado, eu estou apto a ser influenciado. Se eu estou insatisfeito, eu não paro, eu continuo falando de Jesus. Ah, mas é o meu vizinho, mas ele não quer saber. Ele não quer saber porque ele ouviu de outro, ele não ouviu de mim. Ele não viu o meu coração como que arde pelo Senhor. Falava com alguns irmãos essa semana da minha preocupação de tantas pessoas estar na igreja. Isso é a igreja dos nossos dias. Não estou falando apenas a nossa igreja, mas também temos, não somos a parte. Pessoas na igreja preocupadas com a religião. Religião vem do latim religium, que é o ato de religar. Nós não precisamos mais religar. O Senhor já rompeu o véu. Quando a gente pega isso daqui, o cálice do novo nascimento, o sangue de Cristo já foi vertido na cruz, para que eu e você tivéssemos acesso, livre acesso. Eu e você já temos livre acesso. Então eu não posso estar satisfeito de ter um pouco de acesso, de ter um gostinho. É igual você vai para uma festa, você tem um banquete e você pega um pedacinho de um farelo que caiu. Isso aqui acho que é para mim. Deus tem um banquete para você, mas eu preciso ser insatisfeito com o que eu tenho pego. Deus tem mais para mim. Deus tem mais poder, Deus tem mais unção,
Deus tem mais palavra, Ele tem uma porção dobrada do Espírito Santo, novos dons, novos talentos. Quando nós falamos Lagoinha, um lugar de novos começos, reino de Deus aqui na terra, é para que você possa tomar posse da palavra e praticá-la. Seja insatisfeito no seu trabalho, na sua escola, em todas as áreas. Eu preciso estudar mais, eu preciso me preparar mais, eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais. Apocalipse 3, versículo 1, nunca foi tão forte nos nossos dias. Por conta de mídias sociais, algo que tem entristecido tanto o meu coração, porque é momento de extremos e política e outras coisas mais, mas nos últimos anos, eu não estou falando de agora, então os últimos anos, como nós temos visto a igreja do Senhor deixando de influenciar e sendo influenciada. É assustador, meus irmãos. Política, não é o aspecto da política em si, nós temos que nos posicionar, amém? Isso é uma coisa importante. Abri um parênteses aqui, eu tenho visto muitas pessoas, eu não sei. Gênesis 1, primeiro livro, primeiro capítulo, você vai encontrar lá. Deus fez o homem e falou: ide, multiplicai, sede fecundos e governai. O que é governar? Governar. Deus já deu essa orientação ali para Adão: o homem governe sobre os animais, sobre toda a natureza, sobre os animais do campo, os selváticos, governe. Porque no tempo nós deixamos disso. Se eu sou governo e estou debaixo da orientação do Senhor, aí vai cumprir o texto: Deus te põe por cabeça e não por cauda. Mas se eu não quero governar, por isso que eu viro cauda, porque eu não quero me posicionar, eu não quero orar. Chama os irmãos para a vigília, vem meia dúzia de gato pingado, vamos orar, madrugada. Quantos? Mas por que madrugada? Podia ser durante o dia? Pode. O que é jejum? É eu mortificar o meu eu, a minha carne. E no tempo que eu estaria talvez alimentando meu corpo, eu vou alimentar o meu espírito. O tempo que a minha carne poderia estar deitada, dormindo e descansando, eu vou me levantar e vou orar e vou sacrificar. Senhor, a primeira hora do dia, dessa madrugada, dessa noite, eu vou orar por Ti. Eu vou Te buscar porque eu estou insatisfeito. Palavra de Apocalipse, o Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O Senhor diz: conheço as suas obras, você tem fama. Abre um parênteses. Fama, quantos tem fama? Bonito, fala, tem chique, olha que beleza, tem fama. Eu tenho fama de estar vivo, eu tenho fama, porém fede, cheira mal, porque está misericórdia, Senhor. Porque estou morto, porque eu estou confortável, estou conformado com os problemas, o pecado entrando, a promiscuidade entrando, a pornografia entrando, o esfriamento, a ausência de ter brasa, de ser carvão pegando fogo entrando, e eu estou frio, eu estou tranquilo, porque eu não estou indo para a igreja. Tem a mancha na Bíblia aqui assim, ó. Você está comigo? Inconformado, insatisfeito. E Paulo continua falando. Primeiro pilar, quero deixar para você: insatisfação. Segundo pilar, quando ele fala participação nos sofrimentos, é eu me entregar,
Quando eu falo faço parte dos sofrimentos do Senhor, eu começo fazendo parte do sofrimento lá na cruz. Estou morto com... Está comigo? Estou morto com Cristo. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em... Para que Cristo vive em mim, o versículo começa antes. Estou morto em Cristo. Eu estou lá na cruz. Eu estou fazendo participação, como está aqui. Estou participando dos seus sofrimentos. E aí, como vem o sofrimentozinho, vem uma dificuldadezinha, eu pulo fora. Mas espera aí, eu estou em Cristo ou não estou em Cristo? Aquela brincadeira amarelinha, do céu e inferno, que as crianças brincavam, vinha um pezinho assim, não pode pisar fora. Tem hora que eu piso dentro, tem hora que eu estou pisando fora. De acordo com, me agrada eu vou, não me agrada eu estou fora. Me agradou, eu estou junto, pastor, conta comigo. Não me agradou, obrigado. Porque tem que fazer o meu gosto, a minha vontade. Não é a vontade, eu não estou morto com Cristo. Na verdade eu tenho uma similaridade, uma familiaridade. É gostoso, é bom, bonito ser crente. Ô pastor, você está meio moderninho hoje, né? Não está de camisa, não veio de gravata. Camisa que às vezes até o pastor Lucinho usa. Louco por Jesus. Será que eu sou louco mesmo? O que eu faço com essas... Eu me rasgo pelo Senhor? Eu me entrego? Eu me consagro? Eu me santifico? Segundo pilar que o Senhor Paulo nos dá aqui, é o pilar da consagração. Eu e você precisamos nos consagrar. Nós precisamos buscar, precisamos clamar. Fuja das distrações. Eu ia falar de mais distrações, mas não preciso. A pastora Simone deu várias aqui nesta manhã. Distrações, meus irmãos. Se eu estou sensível à voz do Espírito Santo de Deus, eu começo a notar distrações. Se você fizer um cálculo no decorrer de uma semana, só uma semana, tente fazer isso. Você vai perder as contas e vai abandonar. Que eu já fiz isso. Então estou falando para vocês algo que eu já fiz comigo mesmo. Hoje, quanto tempo eu dediquei nas mídias sociais? YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Não precisa guardar, não se preocupa com nada, pode continuar. LinkedIn. Tem vários. Quanto tempo que eu estou envolvido com isso? Hoje foi pela manhã. Às vezes a primeira coisa quando você acorda não é falar bom dia Espírito Santo, que bom que eu acordei, que eu respirei, que bom quando estou no hospital, as suas misericórdias se renovaram, aleluia. Primeira coisa talvez olhar, tem mensagem? Lembrei, o WhatsApp não é uma mídia social, mas também é uma loucura. Quando você pensa que não, você já está atrasado, porque você dedicou mais tempo do que devia para aquilo. Marca quanto tempo foi. No transporte, no ônibus, no carro, no metrô, no trem, marca quanto tempo foi. Na hora do almoço, marca quanto tempo foi. À tarde, à noite, entre a TV, você está assistindo uma TV talvez e... Para pensar, queridos, quanto nós dedicamos de tempo para um troço chamado celular. Está aqui. Quanto tempo nós dedicamos para isso? Aí depois, no final de uma semana, você faz a continha. Pastor, você veio hoje com a corda toda, né? Era outra mensagem, vocês viram. Eu provei que era outra mensagem que eu ia compartilhar. Do tempo que você investiu, acho que a melhor palavra é gastou com as mídias sociais. E tem coisa que é boa, não estou falando que você só faz coisa ruim, não. Tu compartilhei um versículo, compartilhei uma oração, abençoe as pessoas. No meio às vezes vem uns rios, eu estou com muito... Vem aqueles lixos às vezes de rios, né filho? Eu nunca mais esqueci quando os jovens me mostraram os rios e as dancinhas e as coisas, que eu falei, só misericórdia. E do outro lado da balança, coloque o quanto tempo
Você foi para a igreja, você leu da Bíblia, meditou, orou, e faça uma comparação. Compare você com você mesmo. Não sou eu. Convide o Espírito Santo para te dar entendimento e visão, e você comece a falar: Senhor, o quanto que realmente eu tenho falado, o Senhor é importante, eu te amo, vem fazer morada, porque eu estou desejando-te. Consagre-se, pilar da consagração. Eu estou insatisfeito. 2, eu preciso me consagrar mais a ti. Paulo nos traz um terceiro alerta: esquecendo das coisas que para trás ficam, e aponto para frente, para o amanhã. Quantos ainda estão vinculados, amarrados, alicerçados a traumas, a problemas do passado, a falta de perdão, a mágoas, ou a pensamentos: era tão bom ali, era tão bom aquilo. Deus quer te trazer para algo novo, mas você não abandona o velho. O copo está cheio, o vaso está cheio. Ei, esvazie esse vaso para que Deus possa colocar água nova, um azeite novo. A água já está ali, limbosa, parada. Ele quer pôr algo novo na sua vida. Pastor, mas você não sabe o que eu passei. O senhor fala assim, mas há 19 anos atrás aconteceu isso, e minha vida mudou. E é por isso que eu sou assim. Por isso que é difícil ver um sorriso no meu rosto. É por isso que de vez em quando eu volto e faço de outra maneira. Deixe o Senhor agir na sua vida. Espírito Santo de Deus, ministra nos corações nessa hora. Deus tem dado uma direção para você, mas você está parado. E quando eu paro, deixo de produzir, eu deixo de fazer, eu deixo de agir, eu deixo de caminhar, e eu fico indeciso. Qual é o meu amanhã? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Como pastor, a coisa que eu mais ouço é: pastor, qual seria o meu objetivo? Qual seria o melhor por fazer? Minha resposta é: busque em Deus, porque Ele já te deu, Ele já falou contigo. Coloque em prática. Romanos 12, que eu estava falando agora, vamos ler até o versículo final. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos, eu e você, em sacrifício, que é um dos pilares que a gente viu agora, vivo, santo, e por isso é agradável a Deus, que é o vosso culto, que é a vossa adoração, que é o vosso viver, é a vossa maneira de se portar, de se vestir, de caminhar. Muitas vezes perguntam: posso usar isso, eu posso usar aquilo? Se você é templo do Espírito Santo de Deus, é Jesus, então use e deixe de usar. Quem sou eu para ficar? Posso comprar um carro, ou casar, fazer... Filho, a gente tem Bíblia. Pastor não dá direcionamento para a vida de ninguém. A minha função é ministrar Bíblia. Quantos chegam machucados? Por quê? Porque eu fiz isso. Mas por que você fez isso, filho? Porque eu tive uma orientação. A orientação está aqui, ó. Nós na Lagoinha, pastor Márcio, todo o tempo nos orienta: pregue Bíblia, pregue a palavra. Amém, apenas isso. Ela é plenamente eficaz. Que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma do mundo, e não sejam influenciados pelo mundo, mas antes sejam influenciados pelo poder de Deus. Para que experimenteis. Cauê, põe para nós Romanos 12. Senhor, traz essa revelação para os meus irmãos nesta manhã.
ou amanhã eu não sei, pastor, como que vai ser minha vida, que caminho eu tomo? Consagre-se, busque a direção do alto, atue, haja, não se amoldem ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Minha mente tem que ser a mente de Cristo, porque eu estou morto, lembra? Se eu estou morto, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então eu tenho que viver a vida de Cristo, e a vida de Cristo é a palavra de Deus. E se eu vivo a palavra de Deus, e nela medito de dia, de tarde, de noite, em todo o tempo, eu vou ser capaz de experimentar e comprovar, experimentar, ou seja, vem até mim, eu vou provar, eu vou saber, não é o outro falando, eu vou viver isso, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, o que eu vou fazer? Como será o meu amanhã? É eu viver a vontade de Deus pela palavra. Como vai acontecer? É dia a dia. Quanto mais eu me aproximo dele, mais a vontade dele é feita na minha vida. Estejamos insatisfeitos, estejamos prostrados, consagrando ao Senhor. Busque direção do alto. Esqueça das coisas velhas. Busque o novo do Senhor. E Paulo não para por aí. Mais um pilar. O quarto que ele orienta aqui. Prossigo. Ele deixa as coisas para trás e prossegue para o alvo. Ah, como é lindo isso. Não precisa me responder, mas responda para o seu coração. Qual tem sido o seu alvo? Meus irmãos, nesses dias, eu ouço dizer, comunicar, a fala das pessoas, mais do que nunca, por isso que eu falo que eu estou muito inconformado com a minha sociedade. É verdade, por quê? O pastor está falando por causa de político. Não, porque as igrejas estão se moldando ao mundo. Ah, mas eu tenho que renovar a Bíblia. Não, meus irmãos, eu que tenho que me renovar pela Bíblia. A palavra do Senhor é imutável. Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo. Ele é ontem. Então assim, o meu português está errado, porque ele continua sendo desde ontem. Ele é hoje, ele é amanhã. Porque para Deus não é o meu tempo, não são os meus dias. Ele continua sendo Deus. E por que você não prostra? Por que você não clama? Por que você não abre os seus lábios? Dá glória a Deus. Viva isso, viva essa intensidade de louvor à misericórdia dele. Seja determinado, seja objetivo. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. O que eu estou fazendo de intencional? O que eu estou fazendo de intencional? Eu sento e, pastor, eu ouço muito, eu aprecio muito, eu estou vendo, fulano, olha o filho dele, olha o filho, olha ciclano, olha não sei o que. Pastor, não é hora de trabalhar ainda não, fiz o suficiente. Para que eu vou fazer faculdade? Para que eu vou estudar? Meu pai já me dá como chama? Mensalidade? A mesada? Obrigado, querida. A mesada? Estou bem. Para que eu quero mais? Para que eu vou me instruir? Para que eu vou me preparar? Comecei a namorar. Para que eu vou querer fazer um curso? Eu quero me entender mais do que isso. Porque o meu namoro não é... O meu namoro é me aproximar com um outro irmão, uma outra irmã. Irmão com irmã, irmã com irmão. Dicas de passagem. Importante reforçar, né? A gente está na live aqui. Para quê? Pastor, você veio hoje com a corda toda. Verdade, filhos. Para tirar uma casquinha. Nossa proposta é gastar tempo. Para poder ter alguém para ir para o cinema? Não. Isso acontece. Mas não é o objetivo. O objetivo é... Pai, quando eu conheci a Simone
Simone estava lá na frente fazendo de louvor, ela cuidava de jovens, ela fazia aquilo. Pai, eu preciso de pessoas assim para caminhar comigo, porque eu sou daqueles que vão implantar o teu reino. Eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de uma ajudadora fiel. Eu vou namorar, mas se for da tua vontade, Pai, eu quero noivar, quero me casar, porque eu quero ter uma família, e a minha família vai ser, Senhor, exemplo teu, espelho para a tua glória. Não importa onde, importa para a sua glória. Não importa o tamanho, qual é o seu alvo? Meu chefe fez um aniversário recentemente, e eu comentava sobre alguma coisa que chegou de família. Eu falava da Maria Eduarda, ele, aquela que falou, vem para a Lagoinha. Primeira coisa que veio na mente do meu chefe, aquela que falou, vem para a Lagoinha. Meus irmãos, o Espírito Santo foi no meu coração e falou assim, continua, filho, não para, continua. Não importa o tamanho, qual é o seu alvo, meus irmãos? Qual é o alvo do seu cônjuge? Se você já não tem mais objetivo, não tem mais alvo, quem fez bem casados aqui lembra? Qual o seu alvo, qual o objetivo do seu cônjuge? Mas já estou casado, já tenho família, eu já tenho isso. Dona Vera, eu sei que não é tão comum, mas a senhora é uma pessoa que tem tranquilidade para isso. Quantos anos? Não, de vida. 80. O que está perguntando? 80 anos. Pergunta para ela se ela quer parar de servir, de fazer a vontade de Deus. Ela chega assim, pastor, a igreja está orando. Não é verdade, pastor missionário? A igreja está orando pouco. A gente precisa orar mais. Eu vou aqui, eu quero ser a primeira. Pego o meu Uber. Ela fala assim, eu pego o meu Uber e vou estar aqui. Eu estarei cedo orando. Exemplo, meus irmãos, 80 anos de idade, não desistiu. Tem um alvo claro, tem um objetivo, continua dia após dia. Peguei 80, me permita dizer, porque talvez não tenha ninguém com mais de 80 anos aqui. Se você tem menos de 80 e já está morocochô, lá está lá largando. Ei, o Senhor te renova, Ele renova suas forças. Como da águia, Ele te faz voar altaneiramente. Dentro do pilar do alvo, eu e você precisamos ser objetivos, determinados. Senhor, eu quero chegar naquele alvo, que é o seu alvo, não é o meu alvo. Eu ouvi até um pastor falando isso, eu quero reforçar nessa hora. Há um perigo de extremos. Extremo de um lado, Senhor, eu vou fazer aqui a sua vontade, eu vou orar, vou ler a Bíblia, e vai cair do céu uma porta de emprego. Vai cair do céu, alguém vai estacionar um carro e falar, a tua chave para você. Vai cair do céu uma esposa, vai cair do céu o conhecimento para o... Queridos, pode acontecer uma coisa ou outra, mas uma vida ao acaso, de só entender que Deus vai dar tudo sem eu precisar fazer nada, isso não é real. O outro extremo, eu ralo, eu estudo, trabalho, eu quero fazer tudo, mas eu não me preocupo de vivenciar os milagres que é Deus que vai fazer, não sou eu. É o outro extremo. E aí eu morro, eu tenho um infarto, porque eu só quero ganhar bens, ter coisas e ter tudo, e eu não tenho experiência com Deus, porque o meu alvo talvez não é o alvo dele, é o meu alvo. Dois extremos que preocupam. Eu preciso ter a minha parte, orar, mais ação, oração. Eu preciso orar, mas preciso da liberdade, para que a minha oração possa ser prática, eu possa vivenciá-la. Então, meus queridos, eu preciso arregaçar a manga e fazer assim, como eu posso ajudar? Estava nesse final de semana aqui, não vou abrir o nome, mas
uns irmãos fazendo algumas manutenções, a gente mudou algumas coisas. Tem mais preparações ainda para o final de semana. E uma irmã que estava fazendo uma atividade, ela passou e daqui a pouco ela está limpando o banheiro e tá. Ninguém pediu. E aquele Espírito Santo veio no meu coração, Senhor, falando assim, tem amor. Que eu estava, esse tema tem me trabalhado. Falo assim, tem pessoas ainda que têm mentes, que querem fazer mais, que querem se rasgar. Tem pessoas ainda que querem partilhar, tirar um pedaço do seu dia a dia para me consagrar, para fazer a obra, para estar numa praça falando do meu nome, na escola. Mas você é quadrado, você é isso e aquilo. Talvez seja para você, mas eu continuo servindo e amando Jesus. Amor incondicional. O amor realmente te leva a entregar, te leva a consagrar, te leva a ter um alvo, a esquecer do passado e buscar novas coisas em Deus. Te leva a ter uma determinação, a dia me preparar, a dia buscar. Eu vou encontrar problemas, meus queridos. No mundo tereis aflições. Lagoinha, eu e você teremos problemas. O Jesus nunca quis nos isentar dos problemas. Ele disse, Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. O mundo jaz no maligno, nós vivemos aqui. Eu e você precisamos continuar sendo luz no mundo. Luz no mundo. Luz, influenciadores e nunca influenciado. Sal na terra. Sal. O sal tempera, mas o sal também, ele às vezes dá aquele punch, dá aquela puxada para cima, dá aquela fortalecida. Opa, doeu, machucou, põe sal para você ver se não arde. Ei, é sal. Sim, o sal chama a realidade. O sal mostra, o sal declara. O sal é um espelho que reflete a glória do Pai. Não é o que eu penso, mas é o que Deus pensa. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Quero te convidar a ficar de pé. Último pilar. Tem mais alguns, mas especificamente nesse último. O Senhor nos chama a importância de nós termos foco e não atentarmos para as distrações. Para que eu e você possamos fazer isso, eu e você precisamos criar regrinhas. Quem me conhece sabe que às vezes eu chego a falar assim, momentaneamente, se você não tem dificuldade, cria uma muleta. Como assim, pastor, uma muleta? Vou dar um exemplo. Quando você machuca uma perna ou fica com uma faixa, alguma coisa, você usa uma para andar, uma muleta. Você usa a muleta para o resto da vida, só enquanto está machucado, limitado. Porque depois você melhora, você progride, você evolui. Procure irmãos, procure irmãs melhor do que você para caminhar junto. Não esteja só. Não esteja só. Caminhe, progrida, tenha uma disciplina de procurar pessoas, irmãos e irmãs, para estar caminhando contigo. Irmã, vamos orar junto? Irmão, vamos ter um dia da semana que a gente possa orar junto, eu possa crescer. Me ajuda. Eu quero mais de Deus. Eu vejo que você tem buscado, me arrasta junto. Eu quero também. Talvez eu não tenha muita força agora, mas eu quero. Me ajuda. Há um tempo para as coisas acontecerem. Você precisa ter disciplina, persistência. Eu fico imaginando Jesus. A gente fala de Jesus, mas Jesus viveu como eu e você aqui, amém? Jesus, minha filha vai fazer 11 anos. Jesus com 11 anos de idade, ele sabia quem ele era? Sabia.
Você tem dúvida disso? Não, né? Você acha que Jesus não sofreu para esperar até o momento certo para ele poder participar? Para ele ser Jesus mesmo, no sentido de o Deus, milagres, palavra. Ele já sabia que ele era. Ele não mudou a identidade dele. Jesus passou pela adolescência, viu adolescentes? Rocket. Jesus também passou pela adolescência. Jesus passou pela juventude, pela mocidade. 17, 18 anos de idade. E ele foi, Jesus foi. Fazia o que tinha que fazer, os milagres e prodígios? Ainda não. Por quê? Ele estava se preparando. Ele criou naturalmente disciplinas para que no momento certo, e em tudo ele passou. Lembra Jesus quando foi batizado? Quem batizou Jesus? João Batista. O que João Batista falou para Jesus? Eu vou te batizar? Não. Você é o Filho de Deus, você é Deus. Você que tem que me batizar. E Jesus foi lá e falou assim: eu preciso ser batizado por você. Queridos, hoje, como corpo de Cristo, a igreja precisa entender o princípio de submissão, princípio de direcionamento, princípios de disciplina. No tempo certo as coisas vão acontecer, mas é o tempo de Deus. Eu preciso ser forjado, eu preciso ser formado, e eu preciso continuar firme, porque o Senhor no tempo dele há de atuar e me usar. Por anos, outros ministérios, tanto que eu passei, eu não entendia que hoje eu estaria aqui. E eu estou aqui, eu não entendo com coisas que eu ainda estou passando, mas eu sei que Deus está no controle, e é para algo maior, algo novo que Ele tem para me dar ainda no amanhã. No seu amanhã, Deus tem algo novo para você. Coloque em prática a sua insatisfação para buscar mais dEle. Coloque em prática o tempo de oferta, de consagração. Coloque em prática a busca da direção em Deus. Coloque em prática, Senhor, a determinação de crescer, de aprender. Não pare. Ponha estratégias. Coloque uma muleta se for, mas tenha disciplina. Disciplina, tenha foco. Fuja das distrações. Deus vai te direcionar para o amanhã, para um futuro melhor, abundante, para a glória dEle. Pastor, eu quero ser usado. Entre pelo caminho, pratique, seja obediente, seja consagrado, seja santo. Pai, eu preciso buscar ser santo, mais consagrado. Eu preciso mais de Deus. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Pai. Comece a pôr em prática o que o Senhor compartilhou conosco nessa manhã. Pai, muitas vezes eu tenho muitas vezes tantas dificuldades. E quantas vezes eu tenho chorado, Senhor, por tantas dificuldades, por eu ser tão fraco, tão falho. Mas Pai, Paulo disse, para que fosse tirado, o Senhor pudesse tirar o espinho da carne dele. E ele pediu uma vez, ele pediu duas, e ele pediu. O Senhor dissesse, Senhor, a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza. E é por isso, Senhor, que nesta hora me ajuda a entender que o fraco vai ser forte quando ele se entregar, quando ele se consagrar inteiramente nas suas mãos. Limpa-nos, purifica-nos, Senhor, na tua verdade. A tua palavra é verdade. Nesta manhã, a cada irmão, cada família, cada irmã, cada jovem, cada ancião, aquele que está online, de coração fechado, o Espírito Santo visita, trazendo restauração,
trazendo renovo, trazendo cura. Cura no nome de Jesus. No nome de Jesus.